A iniciativa aqui é uma mensagem que se encontra em 3 livros diferentes: Mateus, Lucas e Marcos. Em Mateus você vai achar essa descrição no capítulo 22, isso aqui é uma cola, viu? Marcos, capítulo 12 e Lucas, capítulo 20. Ele vai falar sobre dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase foi proferida por Deus. Ele estava em uma situação bem complicada, bem delicada, onde tinha um grupo de homens revoltosos querendo pegar ele para prender ele e matá-lo. Era o grupo dos herodianos, que pertenciam ao sistema político, era dos romanos, né? Herodes, ele estava no governo romano e Jesus estava em Jerusalém. Jerusalém nessa época era como se fosse um ponto turístico, era em Jerusalém que acontecia a Páscoa e as pessoas afluíam de todo o território israelense para ir até Jerusalém. Jesus Cristo ele estava diante de uma situação onde tinha os cambistas, alguns homens que estavam vendendo produtos na casa de Deus. Jesus ele vai lá, ele expulsa eles. Essa ação que Jesus Cristo faz chama a atenção dos fariseus. Os fariseus eles se revoltam contra o Jesus e eles armam uma cilada. Eles querem pegar Jesus Cristo nessa situação, para expor Jesus Cristo para ele ser preso. O que acontece? Vai esse grupo, né, de herodianos até Jesus Cristo e começam a gabar ele, começam a querer inflar o ego de Jesus. Jesus era perfeito, Jesus não tinha o ego inflamado. Jesus ele conhecia o coração das pessoas e assim aconteceu. Os herodianos chegaram até Jesus Cristo e falaram assim: ó, mestre, nós sabemos que você é justo, nós sabemos que você é uma pessoa muito sábia, que profere, que diz, que age de acordo com a verdade. Eles começam a questionar Jesus. Temos aqui uma pergunta para o Senhor: a quem devemos pagar nossos impostos? Eles estão falando sobre a economia, né? E o imposto de renda que a gente paga? Devemos pagar imposto a César? Se ele falar que precisa pagar imposto a César, com certeza iria haver uma revolta, onde tinha um grupo, né, chamado sicários, ou os zelotas. Eles faziam parte de uma seita, onde eles treinavam, onde eles se capacitavam cada vez mais dentro do poderio militar para combater o Império Romano. Eles não aceitavam de forma alguma serem dominados pelo imperador romano. Então eles tinham que pagar imposto. Por que tinham que pagar imposto? Porque é o seguinte: o Império Romano, ao longo dos séculos, ele sempre se expandia, né? Conquistando terras, conquistando cidades. Jerusalém era uma capital de Israel, onde Israel foi dominada pelo Império Romano. E eles, sendo dominados, subjugados, eles tinham que pagar impostos. Beleza. Jesus então ele dá a seguinte resposta em forma de uma pergunta. Ele pergunta para eles, fala assim: vocês têm uma moeda? Sim, tragam até mim. Deram uma moeda para Cristo. Jesus Cristo olha para a moeda e fala: de quem é a insígnia? De quem é a imagem, né? O rosto que está na moeda? Aí eles respondem: de César. Ok, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta foi magnífica, né? Porque entra o contexto, entra a situação econômica em que eles estavam atravessando, mas também tinha a situação religiosa dos fariseus, os conhecedores da lei, essa cúpula, né, religiosa em que eles estavam inseridos. Eles tinham que pagar impostos, eles tinham que adorar a Deus, eles tinham que buscar agir conforme o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, deixada pelos profetas, as leis, a Torá. Eles tinham que seguir esses princípios, eles tinham que obedecer, eles tinham que ser justos, dar a Deus a justiça, o amor, enfim, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E eles ficaram lá estarrecidos, eles ficaram atônitos com essa resposta. E assim Jesus Cristo ele nos dá uma reflexão, né, de que nós damos o nosso melhor para Deus, né, nossas práticas, a justiça, o amor ao próximo, louvando a Deus, seja lá onde você estiver, você está dando a Deus o que é de Deus, o que pertence a Ele, que é o bem, que é o amor, que é a justiça. E dê ao sistema político, ao sistema em que você está vivendo, o que é do sistema. As leis, você precisa cumprir as leis, você precisa trabalhar, você precisa desenvolver a manutenção da sua vida aqui na sociedade. Se praticar o bem, obedecendo o sistema. Você precisa obedecer às leis, não se misturar com a corrupção, não se misturar com a injustiça. Amém? Deus te abençoe, essa é a palavra. Tamo junto, graça e paz do Senhor Jesus Cristo.